Graça e paz para você que a partir de agora está me acompanhando através desse vídeo. Recebemos esse desafio do presbítero Moisés da Assembleia de Deus de Veranópolis para refletir na palavra de Deus através de um vídeo. E de muito bom grado estamos aqui sabendo e crendo que a palavra de Deus é poderosa para te alcançar onde você está aí neste momento. O texto base que nós iremos refletir neste momento se encontra em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim as Escrituras Sagradas. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Louvado seja Deus. O texto que nós acabamos de ler trata-se de uma parábola proferida por Cristo Jesus. No Oriente Médio, as parábolas são muito mais comuns do que aqui no Ocidente, especialmente aqui na América do Sul. E Jesus se utiliza desse recurso linguístico para falar não só das coisas da vida, como era comum ser usadas as parábolas naquela época, mas Jesus se utiliza da parábola para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E um pouco antes de falar desta parábola que nós ora acabamos de ler, o Senhor Jesus havia contado outra parábola, que não foge do tema desse texto que nós lemos. A parábola anterior a essa, logo no início do capítulo 18, Jesus está falando também sobre oração. Mas Jesus abrange a oração mostrando a importância de nós perseverarmos na oração. Logo a seguir, ele começa a falar não agora da perseverança e a importância da perseverança, mas ele começa a falar da necessidade de nós sabermos nos portar diante de Deus ao orarmos. Perceba que nós vemos 2 personagens aqui nesta parábola, 2 personagens distintos, diferentes, totalmente diferentes um do outro. Nós vemos de um lado um fariseu líder religioso, um fariseu que era professor das Escrituras Sagradas naquela época e ensinava muitas coisas corretas acerca do judaísmo, acerca de Deus, mas era um líder religioso que pautava pelo legalismo. Eles levavam tão ao pé da letra os ensinamentos de Moisés que a carga de obedecer se tornava pesada e o povo não conseguia carregar. Os fariseus eram famosos por causa da sua hipocrisia. Eles ensinavam aquilo que não viviam. Os fariseus gostavam de se exibir e de mostrar o quanto eles eram religiosos. Do outro lado, nós temos um personagem tido como persona non grata
por causa da atividade que ele exercia. Os publicanos eram cobradores de impostos do Império Romano e, como se não bastasse ser uma tarefa complicada, cobrar impostos, os publicanos cobravam o seu próprio povo. Judeus eram eleitos para essa tarefa e, sabendo que os impostos de Roma naquela época já eram pesados, muitos desses cobradores de impostos se aproveitavam do seu cargo, se aproveitavam da sua tarefa e se enriqueciam e cobravam além dos impostos que eram solicitados por Roma. Os publicanos eram pessoas de má fama. Os judeus não queriam se associar com os publicanos. Os próprios fariseus não queriam se associar com os publicanos devido à ganância que muitos deles tinham. Mas vejam que Jesus pega dois personagens distintos, diferentes, colocam na mesma cena e colocam para utilizar o mesmo recurso. O recurso da oração. A oração que poderia ser utilizada por qualquer pessoa, nesta parábola está sendo utilizada por um publicano e por um fariseu. E veja bem a diferença, os resultados que isso traz à tona. E nos mostra que, muitas vezes, o mais importante não é somente o recurso que está à disposição, mas como você utiliza o recurso que está ao seu alcance. Como você está utilizando os recursos que Deus tem te dado? Como você tem utilizado aquilo que está à sua disposição? Como você, no seu dia a dia, na sua carreira, nos seus relacionamentos, tem empregado aquilo que Deus tem dado com a sua graça para que você desfrute, para que você utilize. Então, dois personagens estão utilizando a oração. E quando nós observamos a oração do fariseu, nós vemos que o fariseu, com a sua arrogância, falta é dizer para Deus como o Senhor é sortudo de ter alguém como eu aqui te servindo. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou igual esse publicano que está ali orando. Era como se o fariseu dissesse que só tinha qualidades, que ele era perfeito. Mas por outro lado, estava um publicano que nem sequer tinha a audácia e a coragem de erguer a sua cabeça. Porque ele reconhecia o seu estado de necessidade do perdão e da misericórdia de Deus. E ele rogava: tem misericórdia de mim, ó Deus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ao finalizar essa parábola, diz que o publicano descera justificado. Ele saíra dali justificado, não o fariseu, porque o publicano teve a ousadia de reconhecer as suas falhas e a sua necessidade diante de Deus. Logo no começo da parábola, o Senhor Jesus diz: esta parábola era para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Quão infeliz é o homem que crê na sua própria justiça, que confia na sua própria justiça. O homem que confia na sua própria justiça acha que as coisas acontecem por causa das suas obras. O homem que crê na sua própria justiça, ele acha que diante de uma guerra as coisas vão acontecer por causa do seu preparo militar, por causa do seu poderio bélico. O homem que crê na sua própria justiça, ele acha que diante de uma disputa, diante de um conflito com seu irmão, ele vai ter o direito de se vingar do seu irmão, porque ele acha que está certo. O homem que crê na sua própria justiça, diante
da salvação, ele acha que as suas obras serão suficientes para que ele possa ser salvo, porque ele é bondoso, porque ele é uma pessoa generosa, porque é uma pessoa que só faz o bem. Mas o homem que crê e confia na justiça de Deus, na justiça divina, ele sabe que as suas obras, por mais que sejam voltadas para o bem, por mais que ele seja generoso, o que faz acontecer na vida dele é a misericórdia e a graça de Deus. Ele sabe que diante da guerra, ele vai pensar não como autossuficiente, que tem todo o poder para vencer, mas ele vai falar como salmista que uns confiam em carros e cavalos, mas essa pessoa vai fazer menção do nome do Senhor Todo-Poderoso para vencer a guerra. O homem que crê na justiça de Deus, diante de um impasse com seu irmão, ele sabe que ele não vai precisar se vingar, porque a vingança, Deus a requererá. A vingança pertence a Deus. O homem que confia na justiça de Deus, ele sabe que diante da salvação, diante da necessidade da salvação da sua alma, ele sabe que as suas ações, tudo que ele fizer, os seus bens materiais, a sua saúde, nada é suficiente para obtê-la. Ele sabe que a salvação vem unicamente através de Jesus. É a justificação de Deus através de Cristo. O homem que crê na justiça de Deus, ele aprende a ser grato por tudo que Deus disponibiliza para a vida dele, por tudo que Deus faz na vida dele. Entenda que nós temos muitas lições para aprender acerca desta parábola. O publicano nos mostra um segredo incrível. O segredo da justificação, da oração, não está em se firmar nas nossas qualidades ou naquilo que a gente acha que é uma qualidade. O segredo da oração é se aproximar de Deus com um coração contrito. Uma das coisas que nós podemos aprender claramente através dessa parábola é que as nossas qualidades ou aquilo que nós achamos que é qualidade não pode deixar Deus surpreso. Aquilo que você acha que é perfeito em você, que você faz muito bem, aquilo que você tem como habilidade sua, não pode impressionar Deus. Se você quer impressionar Deus, chegue diante dele, perante ele, com um coração humilde, com um coração quebrantado. Dessa forma você vai conseguir impressionar a Deus. Deus está disposto a perdoar os teus erros, os teus pecados. Mas Deus perdoa erros, Deus não vai perdoar justificativas. Deus não quer saber das tuas justificativas. Deus quer que você seja sincero, que você demonstre sinceridade, honra diante dele. Quando você se aproxima diante de Deus e reconhece a glória, a majestade dele, reconhece a soberania dele, ele se mostra apto a resolver o teu problema. Ele se mostra apto a te abençoar. Ele se mostra apto a fazer parte de um relacionamento contigo. Mas é preciso você saber reconhecer a grandeza de Deus. Nós estamos em um momento de pandemia. Eu imagino que assim como eu e a minha família, você também está confinado, fazendo somente o essencial, o necessário. E você já deve ter se deparado com a situação de que uma música não é o suficiente para te dar paz, ou um bom filme não é o suficiente para
te deixar em paz. Olhar o noticiário, muito menos. Porque quanto mais nós olhamos e ficamos aficionados em noticiários, nós só vemos desgraça que está acontecendo não só no Brasil, mas pelo mundo todo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você deseja paz, tranquilidade neste momento, serenidade, tire um momento de qualidade com Deus. Cante louvores a Ele. Se você está triste, ore. Tenha uma conversa sincera, franca. Derrame o teu coração para Deus. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida. E você vai ter paz em meio à guerra. Você vai ter serenidade suficiente para pensar diante das crises e tomar a decisão correta. Você vai ter a sabedoria divina para se reinventar. Você que perdeu coisas importantes, está perdendo coisas importantes com essa pandemia. Se você confiar em Deus, se você se colocar diante de Deus, Deus vai te dar a sabedoria necessária para você fazer as melhores escolhas. Pode ter certeza disso. Eu gostaria de chamar a minha princesa para nós louvarmos ao Senhor com uma canção, e você preste bastante atenção nessa canção. Tenho certeza que você vai ser abençoado através desse louvor. Faz isso aí. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, espera, entrega, vai ficar tudo bem, tudo bem. Você que nos acompanhou até aqui, eu oro para que você tenha paz. Eu oro para que você tenha esperança. Eu oro para que você tenha tranquilidade e serenidade neste momento. Eu oro para que a graça do Senhor abunde a sua vida, abunde o teu ser, e que você confie na misericórdia e no poder de Deus. Em o nome de Jesus, Deus abençoe.